Olá, amigos do Esporte e Debate. Estamos de volta aqui na TV Assembleia, pelo canal 51.2. Você sabe que o nosso encontro é semanal para falarmos de esporte. E aqui, o esporte em dimensão maior na sua televisão. Gente, o Esporte e Debate de hoje está imperdível e você vai ver. Sampaio perde em casa para o CSA e amarga a primeira derrota na Série C. No interior de Pernambuco, o Motoclube perdeu a segunda partida consecutiva na Terceirona. Pela Série D, o Cordino venceu o Santos do Amapá e o MAC empatou fora de casa com o Potiguar de Mossoró. Uma reportagem especial sobre a situação das quadras poliesportivas da Alemanha e da Liberdade. Você vai ver ainda no Esporte em Debate uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação Maranhense de Futsal e vice-presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, Ali Maluf. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que olha, já está no ar. E começamos o Esporte em Debate fazendo um alerta às autoridades competentes da cidade de São Luís. Na semana passada, a repórter Natália Macedo, aqui da TV Assembleia, esteve percorrendo alguns instrumentos, quadras poliesportivas da cidade de São Luís. Sabe para quê? Para ver que em estado elas se encontram e se as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, podem usufruir do equipamento esportivo para a prática do esporte. E a Natália, olha, o que ela viu e traz agora no Esporte Debate, você vai ver de perto a situação das quadras poliesportivas de dois bairros da ilha, a Liberdade e também a Alemanha. A placa oficial que deveria sinalizar a reforma já não existe mais. A quadra esportiva do bairro Alemanha, em São Luís, está funcionando de forma improvisada. Não há trave de gol, redes, nem pensar. Tabela de basquete? Também não. As arquibancadas estão rachadas e com a pintura gasta. Das lixeiras, só restaram as tampas. O espaço é uma das poucas opções de lazer para muitas crianças e jovens da região. Mas atualmente é pouco utilizado devido às condições precárias de conservação. Luiz, morador do bairro, conta que cresceu jogando bola aqui. Hoje é preciso um esforço do time inteiro para rolar uma partida. A gente de vez em quando traz as traves para a gente jogar bola, mas quando chove é muito complicado, porque a gente tem que trazer rodo, pano para limpar, porque senão a gente escorrega. Ele diz ainda que quando chove a situação piora. O chão molhado é um perigo. Uma vez quase eu caí e machucava meu braço, só que não foi tão sério, só o meu óculos que caiu e quase quebra. Mas foi um susto. Mas foi um susto. O local não tem mais capacidade de sediar pequenos campeonatos como antes. A estrutura de aço para receber a cobertura está montada, mas não há nada que aponte o início das obras. Apenas um rolinho de pintura misterioso pairando no ar, mas neste caso, uma andorinha só não faz verão. A poucos quilômetros do bairro Alemanha, uma situação ainda pior. A tradicional quadra do Japão na Liberdade está com as atividades suspensas e se encontra completamente deteriorada. Aqui eram realizados treinos, campeonatos de futebol, além de outros eventos. A quadra do Japão está desativada, segundo os moradores, há pelo menos 2 anos. De lá para cá, muita coisa aconteceu e nesse espaço público destinado ao esporte e ao lazer, restaram muitas lembranças. Lembranças fresquinhas na memória dessa criançada. A quadra deixou muita saudade. O campeonato que teve foi 2 times que jogou. Aí desses 2 times nunca mais. Aí os pessoal da obra começaram a quebrar a quadra. Aí desse tempo eles sumiram, nunca mais apareceram. Eu me lembro que sempre aqui era cheio de gente, que vinha muita gente, que eu até morava naquela casa vermelha. Aí vinha muita gente, vinha eu e meus primos brincavam aqui. E agora eles quebraram tudinho, agora não tem nem como a gente brincar mais. Era bacana porque tinha campeonato, tinha medalha, brincadeira, e era bacana. Eu trazia eu e meu irmão. Sem poder usar o espaço, José, que teve no esporte uma oportunidade de sair do mundo das drogas e trilhar um novo caminho, foi obrigado a suspender as aulas de uma escolinha de futebol criada por ele, onde era o grande incentivador e ainda treinava crianças e adolescentes de graça. A quadra é o coração da liberdade, é o coração da gente, entendeu? Porque nós nascemos e criamos aqui outra. Entendeu? A gente já saímos de muitos atos errados, né, de droga, disso, aquilo, outro.
entre setas, que é pra gente sair e vir para cá. Hoje eu saí dessas drogas, botei um time de criança justamente para não entrar em envolvimento dessas drogas, porque é difícil entrar lá e sair, né? E eu consegui sair. Mas aí, praticamente, a prefeitura, os estados, sei lá, o órgão público já joga eles para lá, porque eles não ligam para nossas crianças. Nossas crianças estão aí, ó, entendeu? Desse jeito aí, jogados, sem ter uma quadra, sem ter um esporte, porque para ter tem que pagar. E quando tem alguém que ajuda sem pegar nada de ninguém, sem cobrar pai, sem cobrar mãe, aí eles acabam fazendo essa situação que eles deixaram a gente bem aí. Isso é doída. Hoje, tudo que ele mais quer é ver a quadra funcionando, um sonho dele e de toda a comunidade. Eu espero aí que um dia essa quadra ela venha estar volta ao normal dela, né? Para nossas crianças aí estar se divertindo em vez de estar aí numa favela, ou então com uma arma na mão, porque desde os 12 anos a gente já vê uma criança fumando, cheirando, eu passei por aí. Tenho filho, não quero que meus filhos, nem os filhos de ninguém passem, eu não quero que só o meu não passe. Eu quero que o de ninguém, que ela venha e volta a ser o coração da liberdade, que ela bate mais forte, tem mais emoção. E olha, são 2 equipamentos públicos da maior importância para a comunidade esportiva. Vou receber aqui o Gregório Dantas, meu amigo Greg. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Julião. Prazer. Ô, Greg, são 2 equipamentos públicos, as quadras poliesportivas da Alemanha e da Liberdade. Sim. E a Natália Macedo mostrou aqui no Esporte Debate em que situação se encontram esses equipamentos públicos que deveriam estar sendo utilizados na sua plenitude para que crianças, adolescentes, jovens e até idosos que têm programação, né, da melhor idade também. Julião, inclusive são equipamentos públicos que poderiam estar disponíveis para os jogos, né? Os jogos escolares ludovicenses, que por sinal já começaram, que servem de preparatório, uma fase preliminar para os Jogos Escolares Maranhenses de 2017, né, Julinho? A situação não foi nada boa. Na verdade, a Natália, que por sinal, além de repórter especial nessa matéria, ela foi a nossa chefe aqui, né? Nosso núcleo da melhor qualidade. Nosso núcleo da televisão, e ela pôde perceber, falando com crianças e adolescentes, que a situação não está nada bem lá, né? Inclusive, eu, depois da realização da matéria, solicitei para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Luís uma nota pública, né, para explicar essa situação toda, explicando, né, a situação toda de por que essas quadras poliesportivas não estão numa condição, vamos dizer assim, adequada para a prática, para o uso para as crianças, adolescentes, adultos, idosos e tal. E até o momento da gravação do nosso programa, não recebemos nenhuma informação, uma resposta. Mas nós aguardamos e, lógico, no momento que nós recebemos, vamos falar, vamos divulgar os motivos. É bom que explique essa situação, né? Quando vai ser feito o investimento, se já teve recurso ou não, por que está parado, por que não foi feito, por que se encontra nessa situação, né? Qual é a previsão que se dá de uma melhoria para a comunidade que precisa, custos, né? Também da transparência, né? E é preciso que as autoridades entendam, Greg, que toda vez que você investe no esporte, você diminui gastos com segurança pública, né, com saúde. Saúde, exatamente. Porque o esporte, ele além de disciplinar, de mostrar o indivíduo que tende a se tornar um cidadão que compreenda e que esteja regido pelas leis e que faça valer também o seu aprendizado, ele também dá uma condição saudável ao ser humano, né? E por isso que quando você investe no esporte, você deixa de investir em outras áreas de uma maneira mais agressiva, né? Exato, e mais especificamente no caso dessas 2 quadras, são quadras que durante muitos anos serviram à comunidade, tanto do bairro da Alemanha quanto do bairro da Liberdade. E como eu disse, serviram até em jogos escolares, ludovicenses e maranhenses. Então, no momento que essas quadras não estão funcionando, é um desperdício. Um desperdício que pode provocar, como você bem disse, problemas até sociais. Exatamente. Com a violência no estado que se encontra. Isso, né? Crescendo, então... Você deixar crianças, adolescentes, jovens ociosos, não faz bem, né? Não, lógico que não faz bem, e também, como você bem lembrou, é prejudicial até à saúde. Então, se o gestor público quer diminuir gastos com saúde pública, invista no esporte. Invista em quadras, invista em equipamentos poliesportivos que existem nas praças, algumas praças de São Luís já tem, esse é o caminho. Depois do intervalo, uma entrevista aqui no Esporte e Debate com o vice-presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário e também presidente da FEFUSMA, a Federação de Futsal do Maranhão. Ele vai falar, inclusive, aqui da sua renúncia no comando do futsal maranhense. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Esporte e Debate, agora para destacarmos o desporto universitário. São Luís recebeu a Liga Nacional Universitária de Quadras e Tênis. Na verdade, a Conferência Norte, uma competição promovida pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário, de 8 a 13 de maio.
Este evento em São Luís reuniu mais de 350 atletas. E para falar sobre a Liga Universitária, estamos recebendo aqui o vice-presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, também secretário-geral da CBDU, o Ali Neto. Ali, foi dentro da expectativa a competição realizada aqui em São Luís? Com certeza, Jura. Nós tivemos uma grande participação dos estados do norte do país. A gente fez uma mudança. Até o ano passado, a Liga do Desporto Universitário de Quadras era dividida em somente 2 grandes regionais. A gente dividiu agora em 4 grandes conferências, a Norte, Nordeste, a Central e a Sul. E a Conferência Norte tem a participação de 4 estados, Maranhão, Amazonas, Amapá e o Pará. Foi muito boa a participação, 350 atletas na capital do estado do Maranhão. O estado do Maranhão teve uma participação recorde, 120 atletas, alunos atletas da Universidade Selma, da UFMA, da UEMA e da Faculdade Pitágoras tiveram uma grande participação. Isso que é nosso intuito, é realmente trazer com que grandes eventos às cidades, principalmente do norte do país. É a primeira vez que nós temos uma competição exclusivamente para o norte do país. Em 79 anos de história da CBDU, a gente consegue agora desmembrar um pouquinho. E o mais importante, os campeões dessa etapa, todos eles vão com todas as suas despesas pagas à fase final, que será realizada na cidade de Recife. Quando se fala numa competição de quadras e tênis, né, envolve as modalidades de futsal, handebol, basquete, voleibol e, é claro, tênis, né? Exatamente, são as 4 competições de quadra que fazem parte do nosso sistema CBDU. A Liga do Desporto Universitário são 8 grandes eventos. Nós temos também os eventos de praia, que são o Beach Games, que já é uma competição muito tradicional. Nós temos o futebol, que foi realizado no mês passado, também com a competição de lutas. Ou seja, a CBDU tem um calendário muito cheio. A gente tem a felicidade de dizer que a CBDU foi a única confederação nacional que cumpriu todo o seu calendário no ano de 2016 e vem cumprindo nos últimos 10 anos. Tudo aquilo que estava dentro do planejamento pode ser executado. Exatamente. Sem nenhum cancelamento, diferentemente das outras competições. Nós somos oriundos do futsal. Infelizmente o futsal está com um problema muito sério, não teve praticamente competições de base, o voleibol da mesma forma, mas a CBDU vem nessa tocada e vem realizando seus eventos. E hoje, e também muito importante frisar, que a gente injeta nas economias de cada cidade-sede um montante bom de dinheiro que faz a circulação desse momento. Por exemplo, o mês de abril na nossa cidade é um mês praticamente morto na hotelaria. Nós colocamos 350 pessoas hospedadas em hotéis da capital do Maranhão. Quer dizer, reforça a geração de emprego e renda através do esporte, né? Exatamente, faz uma circulação de recursos dentro da sede do evento. Agora, em termos de resultado, Aline, também ficamos num patamar considerado muito bom, porque no tênis o Gabriel brilhou, né? Tivemos também no handebol a conquista maranhense. Exatamente, a Universidade Federal do Maranhão foi a campeã no handebol masculino, a Faculdade Pitágoras foi campeã no voleibol feminino, uma partida maravilhosa contra a Universidade Federal do Pará, foi 3-2, o Maranhão estava perdendo 2-0 e conseguiu virar. No tênis o Gabriel Andrade foi o campeão e o vice-campeão também foi o Fábio Libério, também da Universidade Selma, ou seja, e também nós tivemos um vice-campeonato da UEMA no futsal masculino, no basquetebol masculino o Maranhão ficou em 3º lugar, assim como também no voleibol masculino. Então, o esporte universitário do Maranhão deu uma subida, e foi muito importante, deu uma reativada. A gente espera que agora o pessoal da FAME, da Federação Acadêmica Maranhense de Esporte, aproveite esse momento e tenha mais competições no ano de 2017. Até porque precisa de uma revitalização, né? Já teve momentos em que pouco se falava em relação ao esporte, né, acadêmico. Depois, com a criação e a revitalização da própria federação, a gente viveu um novo ciclo, um novo momento, decresceu também de produção e agora com uma competição dessa, de uma Conferência Norte, né, com os olhares do Brasil inteiro voltados para São Luís e da forma com que foi realizada, a organização muito bem feita do evento, com os resultados conquistados pelos maranhenses, vamos ver se consegue se manter esse estágio de conquistas e de crescimento também do desporto universitário, né? Exatamente, Júlio. Esse foi um dos motivos da gente trazer à cidade de São Luís esse evento. A gente tem a CBDU hoje roda por todo o país. Nós somos uma confederação que chega a todos os rincões do nosso país. Nós já tivemos competição basicamente durante os últimos 10 anos em 24 estados da federação. Ou seja, é muito diferente das outras que tem um polo e faz suas competições. Nós estamos rodando. O Maranhão nos passou praticamente desde 88 até 2014 sem receber nenhuma competição. Nós trouxemos uma liga em 2014 e agora trouxemos novamente em 2017 para ter essa alavancada e
eu acho que os resultados estão vindo, porque já existe uma procura, as universidades já começaram a reinvestir no esporte universitário, universidades particulares já estão voltando a participar dos eventos, a Universidade Federal fez um grande investimento esse ano, já tem outro, por exemplo, já aumentou seu calendário, as equipes do basquete, do voleibol feminino e do handebol masculino tem uma competição nacional já no ano que vem junto com os Jogos Universitários Brasileiros. Qual é a maior dificuldade do desporto universitário aqui no Maranhão? Eu queria saber a sua opinião, porque hoje você está no patamar e com uma visão macro de um dirigente que nasceu aqui no esporte maranhense, né? Presidente da Federação, inclusive, de futsal, e hoje está na vice-presidência da CBDU, a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, também dirige entidades a nível internacional. De que forma você observa o estágio hoje do desporto universitário e qual é a principal dificuldade do desporto universitário do Maranhão para que ele consiga se manter? Porque vive um ciclo crescente, há uma fase de maturação, depois há um declínio, depois ele reacende de novo. Mas por que não temos uma regularidade em relação ao desporto universitário? Um pouquinho, a história do esporte universitário tem momentos muito marcantes que foi na década de 70, início da década de 80, ele estava muito forte por conta do apoio que era dado pelos governos. De 88 para até 2003, houve um declínio total, a FAME afundou, podemos dizer assim. Em 2003, um grupo capitaneado por mim, pelo Márcio Alves, o Hamilton Ferro, que ainda estão na FAME, Marlos Lamar, pessoas que faziam esporte, fizeram esporte, conseguiram resgatar esse momento. E tanto que esse resgate fez com que muita gente subisse a patamares, no meu caso principalmente, a gente conseguiu estar dentro da CBDU, hoje estamos como vice-presidente dela e presidente da Fisioamérica, que é um conglomerado das 32 federações nacionais que fazem parte do continente americano, hoje é presidida por nós. Mas o que é mais importante é que a gente teve um declínio, mas agora estamos voltando. O grande problema é incutir dentro das reitorias, principalmente das universidades privadas, que o esporte não é um gasto. O esporte é um investimento. É um investimento. Né? Porque você tem, vou dar um exemplo clássico aqui dentro do estado do Maranhão. Cada jornal, nós temos aqui 3 grandes jornais de grande circulação e temos 2 páginas de esporte em cada um deles. Ou seja, matéria, vinculação gratuita. Você tendo uma equipe esportiva, o nome da sua instituição vai estar dentro. Televisão, Esporte Debate. Nós temos o Esporte Debate da TV Assembleia, que dá esse espaço. Temos as outras co-irmãs que dão essa possibilidade. Então, a marca, o nome da faculdade, da instituição, vai estar aparecendo. A Rádio Assembleia também, FM, é 96.9. E isso é um grande alento para todo mundo. É a falta de percepção ainda de alguns reitores de que o esporte é um investimento. Isso, infelizmente, não é só no campo privado, mas também no campo público. A gente vê também que hoje em dia o esporte é relegado para o segundo plano para absolutamente tudo. A gente vê aí como é que está a situação do nosso estado e do próprio país. Depois da Olimpíada, o orçamento do Ministério do Esporte, que era 1,2%, foi para 0,2%. Então, infelizmente, a visão ainda é muito ínfima no que pode ser feito pelo esporte. E o esporte é o maior bem para a saúde e para a socialização de uma pessoa. Ali, você está deixando a presidência da Federação de Futsal do Estado do Maranhão, a FEFUSO? Exatamente. Infelizmente, por conta dos meus compromissos, hoje a CBDU é uma entidade praticamente totalmente profissional e como secretário-geral eu estou mais fora de São Luís do que na nossa cidade e era ser só presidente por si só e seria muita vaidade e um egoísmo muito grande. A gente pode falar de carteirinha porque nós, quando eu digo nós, Jura foi um dos nossos fundadores da federação. Quando a gente pegou a federação de futsal, a gente teve que reconstruir essa federação. Ela hoje é a única entidade, isso não tenho dúvida nenhuma, que tem todas as suas certidões em dia. Saneada, né? Sem débito em absolutamente em lugar nenhum. Exatamente, sem nenhum tipo de débito. É credora, né? Sem nenhum tipo de processo. Nós temos um patrocinador de bolas, temos um patrocinador de material esportivo, tivemos nosso calendário todo feito no ano de 2016 e seria muita vaidade eu continuar só por ser presidente. Hoje nós temos uma equipe que trabalha conosco, que é o Chicão, o Alex, o Alisson, são pessoas que acaba de voltar, teve aqui no Esporte em Debate como pentacampeão do mundo de beach soccer, mas a origem dele é o futsal, inclusive foi goleiro. Foi goleiro de futsal. Como então, você ali. Como eu. Ficou muito, me assistiu muito, né? Reserva. Ele assistiu muito meus jogos.
Mas o que é mais importante, Júlio, é dizer que a gente quer que o futsal ande, é um filho que a gente está deixando, a gente fez a federação foi fundada em 27 de fevereiro de 2009. Fez acontecer, né? E a gente fez ela acontecer. É bom destacar que a Seleção Brasileira de Futsal nunca veio ao Maranhão, nesse período ela veio 2 vezes. Nós fizemos 4 competições nacionais, o Maranhão foi campeão brasileiro sub-15, campeão brasileiro sub-15, foi campeão brasileiro sub-17 com o Motoclube São Luís, o Balsas foi campeão da Liga Nordeste. Nós estamos entregando o Maranhão na primeira divisão do futsal brasileiro, na divisão especial do futsal brasileiro, ou seja, nós demos a nossa contribuição com muito orgulho, com muito amor, e agora estamos deixando aí para as gerações futuras a federação totalmente limpa, totalmente saneada e sem nenhum tipo de problema. Sem dúvida você deixa um grande legado para o futsal do estado do Maranhão, sobretudo administrativo, né? A gente sabe da qualidade que tem o futsal do Maranhão, mas administrativamente viveu momentos terríveis, momentos recentes da história, né? E foi feito todo um trabalho de reconstrução, de revitalização e de credibilidade à frente do futsal maranhense. Ali, obrigado por ter vindo aqui ao Esporte Debate, parabéns também pelo trabalho que você desenvolve na CBDU, nas competições que vem realizando, são competições bem organizadas, estruturadas e que têm servido para fomentar e disseminar a prática do esporte, que é mais importante. Exatamente, eu tenho a agradecer a você, Júlia, a toda a equipe da TV Assembleia, da Rádio Assembleia FM, pelo espaço que é dado ao esporte amador do nosso estado. A gente precisa exatamente disso, que o esporte como eu estava dizendo anteriormente, é uma forma de se prevenir saúde, de você economizar com os recursos que podem ser para saneamento básico, para saúde, para educação, são economizados com a prática esportiva. A gente quer exatamente incutir isso nos nossos dirigentes, nos nossos governantes, e a CBDU tem um lema que é muito legal. As nossas estrelas hoje, que são nossos alunos, atletas, são nossos líderes de amanhã. Então a gente quer exatamente isso, incutir nessas pessoas a prática esportiva, que eles tenham uma vivência esportiva e que no futuro, eles como os líderes, com esse arcabouço que eles tinham, eles poderem investir no esporte nacional. Ô Greg, você viu aí, né, o investimento foi feito no desporto universitário, né, mais de 200 mil investidos, inclusive a nível nacional, aqui na rede hoteleira, porque várias delegações vieram para a Conferência Norte, que foi realizada em São Luís. Exatamente. E atletas, vamos dizer assim, de todos os estados da região norte, incluindo o Maranhão, né, Jurinha? Aquele velho problema geográfico que as federações têm com os nossos livros de geografia, inclui sempre o Maranhão no norte, né? É verdade. No futebol a coisa foi resolvida, né? Isso, nós finalmente estamos Passamos jogando... a ser da região nordeste, geograficamente aquilo que a gente aprende na escola, né? Mas o que a gente tem que destacar é o trabalho realizado pela Lineto, né? Porque é muito bom. Nós estamos trazendo para o Maranhão alguns números importantíssimos, simbólicos. Por exemplo, agora com várias conquistas, inclusive, né? Para o esporte maranhense, para o futsal maranhense. O handball, o futsal e também o tênis, né? O Gabriel foi muito bem. Exatamente, o handball, o futsal, o tênis. E no futsal, mais especificamente, a equipe de Barra do Corda, conquistou resultados importantes no começo do ano, né? Inclusive chegando em fase decisiva de Campeonato Brasileiro. Então, vamos destacar o trabalho do Ali Neto, porque está sendo um trabalho muito bem realizado, inclusive ele foi reeleito agora, né, no começo do ano, para a gestão até 2021, da CBDU e na FEFUSMA também, de 17 e 21. Com relação aos Jogos Universitários, que é a primeira parte da entrevista que a gente teve com a Ali Neto, né? Foram 350 alunos atletas de diversas instituições, né, de ensino superior, público e privado, da região, e aqui do Maranhão nós tivemos uma participação muito maciça, né? Exatamente. E o Ali Neto lembrou, você bem destacou, perguntando para ele, a respeito do incentivo e do fomento ao esporte universitário, que já em décadas passadas, década de 70, 80, era muito forte no Brasil e no Maranhão. Passou um tempo, né, parado, assim, aquela zona da pasmaceira, e agora parece que está voltando. Foi revitalizada a FAM, que é a Federação Acadêmica Maranhense, né, de desporto universitário, e depois ela viveu um momento de apogeu, chegou ao ápice e de repente teve um declínio, e agora começa a ser reestruturada de novo, né? Isso é interessante, porque depende esse trabalho universitário das instituições de ensino, público e privado. Sim. Precisa ter o seu departamento de educação física funcionando, com estrutura de treinamento, né? Tem que querer também, os reitores precisam ver no esporte, né, esse instrumento de inclusão social e de participação também, né? Exatamente, como a gente falou no bloco anterior, falando das quadras poliesportivas, os reitores das universidades, os gestores
destas universidades particulares e públicas podem utilizar o esporte para essas duas saídas. Eles não podem ter uma visão míope. Não, né? não. Precisa ter uma visão aberta, né? Isso. Futuro, inclusive, Exato. com o aproveitamento desses atletas, porque as grandes potências do mundo, e aí a gente pode citar Estados Unidos, pode citar a Rússia, pode citar a China agora, né? Nesse boom todinho. Isso. Eles trabalham o aluno universitário com a prática do esporte. O esporte com o aprendizado, né? É porque nesses países que você citou, mais especificamente, vamos citar Estados Unidos e Canadá, os alunos, o esporte é formado, a cultura deles é diferente da nossa. É formado nas universidades, diferente daqui que a gente tem aquela cultura de clube, né? Tanto do vôlei quanto do futsal, do futebol de campo, dos clubes formarem os atletas. Lá não, lá os atletas são formados nas universidades e aí que vão disputar competições primeiramente amadoras, como o caso das Olimpíadas e também dos Pan-Americanos, para depois para o esporte profissional. Além das ligas, por exemplo, Estados Unidos e Americana, né? Isso, que porque... são utilizadas e que começam esse trabalho realmente dentro da universidade. Brota na universidade. Exatamente. E os alunos das universidades, os melhores, são chamados para as ligas profissionais, tanto de basquete, quanto de vôlei, de futebol americano e de beisebol. Você falou ainda há pouco de futsal. Com relação ao futsal maranhense, o Ali Neto está deixando o comando da FEFUSMA, a Federação de Futsal do Maranhão. Ele não tem mais condições, pelo que nos apresentou e conversou com a gente aqui no Esporte em Debate, de conciliar hoje a presidência da Federação de Futsal, a vice-presidência da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, a secretaria-geral da maior instituição do desporto universitário e mais uma outra instituição a nível internacional que preside o Ali Neto, né? Então, não dá para você ficar em várias frentes ao mesmo tempo, principalmente em termos de mundo, né? Na verdade, não dá para acumular tudo, né? Não dá para você abraçar o mundo. Não dá. Ele foi eleito primeiramente e agora no início de 2017 reeleito para o mandato de 2017-2021, mas não vai cumprir porque não tem como abarcar tudo com as mãos. Com a renúncia, assume o Chicão, que está também, e aí eu não sei se ele vai poder conciliar, porque ele está também à frente da seleção maranhense de beach soccer, é auxiliar técnico, pentacampeão da seleção brasileira de beach soccer, também recentemente, e agora como vice assume a presidência da Federação de Futsal. O que vai estabelecer o prazo que ele deve ficar ou não na Federação de Futsal, a sua permanência ou não à frente do salonismo maranhense, é justamente essa falta de um calendário específico do beach soccer. O beach soccer não tem um calendário para o ano inteiro no Brasil. São competições esporádicas. Isso. Né? Geralmente no primeiro semestre, que são aquelas competições de clubes que vão nacional, que é a Libertadores. Talvez dê para ele conciliar, mas eu sinceramente não vejo como e tem outro problema, tão favorável assim. E tem outro problema do Chicão, que seria o fato dele ter a possibilidade real de assumir a seleção brasileira de beach soccer. É verdade. Como ele revelou aqui para nós no nosso programa de semanas anteriores. Então, também é difícil. Eu acho que a FEFUSMA deveria fazer uma nova eleição, né? Pode ser uma saída, para eleger um novo representante do futsal maranhense perante o Brasil inteiro. Seria uma saída. Seria uma saída. Depois do intervalo, destaque do Esporte em Debate para o futebol. Vamos falar de Brasileirão. Na Série C, Moto Sampaio perderam no final de semana. Já na D, o Cordino conquistou a sua primeira vitória histórica no Brasileirão. E o Maranhão arrancou um empate em Gramados do Rio Grande do Norte. Segura aí, gente, que a gente volta já. Campeonato Brasileiro Série C. No sábado, o Sampaio Corrêa realizou a sua segunda partida pelo Campeonato Nacional da terceira edição. Enfrentou o CSA, o Centro Esportivo Alagoano, no Estádio Castelão. O tricolor vinha de uma vitória no Superclássico, que motivou bastante o seu torcedor, que mesmo assim não foi em grande número ao Estádio Castelão, mas que acabou se decepcionando porque o Sampaio perdeu o jogo. O Sampaio entrou em campo pela segunda rodada da Série C do Brasileirão, empolgado pela vitória no Superclássico diante do Motoclube na estreia da competição nacional. A torcida, no entanto, não compareceu em grande número ao gigante do Outeiro da Cruz. Apenas 5.090 pessoas assistiram à primeira derrota da Bolívia querida. Logo aos 2 minutos de jogo, após uma sequência de falhas dos jogadores do tricolor, Valderrama, Maracás e do goleiro Alex Alves, o meia Daniel Costa fez um belo gol de cobertura, abrindo o placar para o Centro Esportivo Alagoano.
Após o gol dos visitantes, o Sampaio tomou as rédeas da partida, porém, não criou oportunidades claras de gol. E o Tinho começou a se destacar com jogadas de velocidade e só era parado com faltas. O time do Sampaio continuou falhando individualmente e aos 27 minutos, o zagueiro Fredson foi inventar de sair jogando e perdeu a bola. No contra-ataque, o camisa 7 Marco Antônio chutou a bola de muito longe para uma falha grotesca do goleiro Alex Alves, um frango clamoroso. Tudo começou com um erro ali individual meu, então acabou que a equipe ficou um pouco nervosa, teve que propor mais o jogo, sair um pouco mais, as coisas com o decorrer do tempo não foi acontecendo, então infelizmente aconteceu a derrota. E tiveram só 2 lances, acho que na derrota também a gente tem que tirar as coisas boas, o aprendizado, né, para que isso não se torne a acontecer. Pior do que qualquer vaia, xingo, a gente fica triste por tanto que a gente se dedica no dia a dia e infelizmente hoje não deu certo. Mas é continuar o trabalho, eu acredito em cada um, todo mundo tem qualidade aqui para continuar e buscar essa classificação. O técnico Francisco Diá aproveitou o tempo para conversar com os jogadores e substituir o volante Valderrama, que estava muito mal na partida, pelo meia Felipe Marques. A parada e a alteração surtiram efeito e o Sampaio esboçou uma melhora. Primeiro na chegada de Felipe Marques pela esquerda e depois no chute do atacante William. Mas o primeiro tempo acabou 2-0 para os visitantes. No segundo tempo, o Sampaio voltou com o folclórico atacante Célio Mataboi na vaga de William. O Tubarão continuou pressionando e aos 7 minutos, após boa descida pela direita, o zagueiro alagoano Thales derrubou o Tinho dentro da área. O árbitro, em cima do lance, não vacilou e marcou pênalti. Este poderia ser o gol da reação do tricolor. Vejam bem, eu disse poderia, porque o lateral esquerdinha, responsável pela cobrança, fez tanta firula que ficou fácil para a defesa do goleiro Mota. A torcida ficou tão chateada com a atuação do Sampaio que começou a ir embora antes do final da partida. A gente errou no momento que era para sair rápido de trás, a gente bobeou, demorou um pouco, eles roubaram a bola e vieram no contra-ataque e fizeram 2 gols. E jogou no nosso erro, a gente foi buscar no segundo tempo, tivemos algumas chances, não concluímos, só que a gente pecou em atacar mais. A gente hoje não foi da forma que a gente estava atacando. A gente em casa a gente tem que ser mais fortes e atacar com mais dinâmica e mais força, para que a gente possa estar buscando os 3 pontos dentro de casa. Mas não concluímos em gols algumas chances, mas a gente até que tentou de tudo. Não foi um péssimo resultado, mas não foi um desastre de atuação, né? A equipe fazia tempo que não perdia. Eu acho que desde do jogo do Internacional. Agora levantar a cabeça só nos resta trabalhar. Trabalhando é que nós conseguimos dar a volta por cima. Essa equipe tem condição de buscar pontos fora e a gente vai em busca disso. Eu falo sempre como falei passado quanto o Asa. Cada jogo é uma história e a gente precisa construir essa história junto. Não é um adversário difícil, um adversário com velocidade. A gente sabia sem deixar espaço para eles envolver a gente, mas a obediência tática dos jogadores foi muito importante. E após aquela bela estreia contra a equipe do Motoclube aqui no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, a equipe do Sampaio Corrêa foi muito mal e acabou derrotada por 2-0 pela equipe do CSA de Alagoas. Agora o Sampaio viaja à cidade de Arapiraca para enfrentar o Asa pela 3ª rodada da Série C do Campeonato Nacional. Ô Greg, não esperava isso em relação ao jogo do Sampaio com o CSA. Pelo que apresentou contra o Moto, a vitória de 2-1, e de repente toma 2 gols da forma que tomou, falhas gritantes, pitorescas até, inaceitáveis, como o próprio goleiro do Sampaio disse, o Alex Alves, né? Tomou um gol a 2 minutos e depois o segundo gol foi... Aquilo ali não é frango não, aquilo ali é um avestruz. Foi um erro clamoroso dele, né? Uma ave de um grande porte. Aquilo ali não é frango, pelo amor de Deus. Aquilo ali é um avestruz. Pode ser um tender, né? Aquele Chester da Sadia, né? Que tem no Natal, que é maior, né? Pode ser verdade. Isso também. Rapaz, foi tão esquisito que o cara chutou, o Marco Antônio, número 7, chutou de fora da área, muito longe. Muito longe mesmo. Um chute, para mim, pela potência dele, que foi fraca, despretensioso. O goleiro cai para o lado esquerdo, ela bate na perna direita dele e ele tenta se levantar, coitado, não consegue. Não. E a bola vai mansamente para o fundo do gol. Diria a você que foi um dos momentos mais
infelizes de um goleiro aqui no Estádio Castelão nos últimos anos que eu tive a oportunidade de ver. É verdade. E ele realmente falhou, eu acho, até depois da entrevista coletiva. Aliás, eu tive a oportunidade de fazer a cobertura desse jogo ali. Você conversou com ele, né? Conversei com ele, junto com o repórter cinematográfico Jânio, que está bem ali, não está prestando atenção no programa, mas a gente conversou com ele, né? E o Alex Alves eu achei muito correto, íntegro. Ele disse assim, eu errei, a culpa é minha, eu falhei. Ele foi homem, né? Ele foi homem e ele sabe mesmo. Assumiu o erro. Assumiu até o erro. Não tinha como não assumir, né? Não tinha como. Agora, para mim, ele errou nos dois. Aí... O primeiro, né, que contou com a participação da defesa, do Fredson e do Maracás, que entraram bateram cabeça, né? Entraram em tilt, né, os dois. Né? Ele vacilou. E ele estava ali na risca da grande área. Pra quê? Um goleiro vai... Não. Se sai, tem que decidir. O goleiro só sai quando tiver certeza e clareza que vai chegar para acabar com o lance. Chega e decide. Decide o lance. Se ele não tinha essa clareza, clareza, olhando ali, ele refugou que nem aquele cavalo Balbê do Rueto, você lembra daquele cavalo? Que é aquele que ia pular nas Olimpíadas, ele melhor cavalo do mundo, ele travou e não pulou o obstáculo. Ele travou, não pulou o obstáculo e aí um golaço, por sinal, do Daniel Costa. Daniel Costa. Golaço de cobertura, número 10 do CSA, um careca cabeludo, fez um golaço. Careca cabeludo? Ele era um carequinha e tinha um carequinha barbudo, tinha uma barba lá, fez o gol e abriu o placar para a equipe do CSA. Mas falando especificamente do jogo, Jurinho, a gente precisa pontuar algumas coisas. Claro, primeiro, o Sampaio entrou em campo com uma formação que não treinou, né? Todo mundo soube que acompanhou o jogo. Uma disposição tática que não treinou, né? Porque o Sampaio treinou, isso aí a gente tem até que ressaltar esse ponto, com o atacante centroavante Isaac, que é centroavante de área. O substituto imediato dele seria o outro centroavante, que é o Célio Holanda, vulgo Mataboi, né? Que seria o substituto dele. Mas o técnico de A surpreendeu a todos e escalou o William. O William não é centroavante, como sabemos. Jogador de lado de campo. E o que aconteceu durante o jogo, no começo do jogo, é que o Sampaio teve o domínio da bola, mas um domínio fictício. É um domínio assim que não criou... falso. Não criou oportunidades. Cruzou várias bolas. O Sampaio não foi contundente, não, né? Jogou várias bolas na área, passava do lado pro outro, porque não tinha ninguém para cabecear aquela bola. Falta de nome de referência na área. Que seria o Célio Holanda, vulgo Mataboi. E por que o Isaac não jogou? Porque o Sampaio teve um erro administrativo. É bom falar disso aqui. Mais um com esse modus operandi. Não comunicou o técnico Francisco Diá que o Isaac não podia jogar. Na véspera, o Isaac treinou a semana inteira e, não pode. Vai ter escalado. Já estava escalado, vai ter que botar outro aí. Aí ele botou outro. O Sampaio precisa resolver urgentemente essa história de supervisão, de departamento de futebol. É um erro que o Sampaio já teve aqui com o Curuca. Exato. Né? E por isso não se classificou na primeira Copa do Nordeste. Já tinha pontuação para estar à frente do Sport e acabou caindo fora. Exatamente. Depois veio a situação do Jean, goleiro. Sim. O contrato tinha acabado, o departamento de futebol não informou, porque não cabe ao presidente do clube, o presidente do Flamengo não vai fazer registro na Federação Carioca. Não é assim. Tá entendendo? O presidente do Corinthians não vai fazer registro de jogador na Federação Paulista. Não funciona assim. Né? Você precisa delegar funções. Lógico. Você tem o departamento de futebol e tem o supervisor do clube. E o departamento jurídico. Agora, se eles não sabem fazer os seus papéis, cabe ao presidente fazer modificações lá dentro. Foi um erro, vamos dizer assim, primário, né? Infantil da gestão futebolística do Sampaio Correia. E trouxeram um cara de fora aí, seu Mancha, Luciano Mancha. Foi um tal de Mancha aí, é verdade. E o cara não consegue ver isso. Não conseguiu ver. O treinador coloca uma equipe lá no Parque Dr. José Carlos Macera para treinar a semana inteira. Isso. Chega na hora do jogo, ele não pode contar com o jogador, porque tem problema administrativo. E ele não sabia o treinador. Mas é o que eu queria pontuar. Nesta parte, o treinador Francisco Diá não tem culpa. Mas no momento que ele escalou o Valderrama, ele tem culpa, porque o Valderrama não treinou a semana inteira. Com problema de lombalgia. O departamento médico disse na quinta-feira à noite, né, que ele estaria liberado. Mas se ele não treinou a semana inteira... Isso. Cadê o respeito profissional? O César Sampaio treinou, exatamente. E devido a esta escalação, para mim, precipitada, e foi comprovadamente precipitada porque o Valderrama não tinha condição nenhuma de jogo. Ele errou simplesmente tudo, desde o momento que começou o jogo. E complicou, comprometeu o Sampaio no jogo. Até a parada técnica, aos 27 minutos, que o juizão lá deu a parada técnica devido ao forte calor que estava aqui em São Luís, realmente estava quente pra caramba.
E aí ele deu a parada técnica. Naquele momento, o Francisco Diá foi obrigado a tirar o Valderrama, que não tinha condições nenhuma. Já tinha errado na saída de bola, que ocasionou esse gol de cobertura. E em outras várias oportunidades durante o jogo, perdendo bola. E outra coisa que o Sampaio precisa pensar um pouquinho e ver alguns treinamentos que foram feitos pelo Tele Santana. Sabe por quê que eu estou falando isso? Por que você foi buscar o Tele Santana? Porque o Tele Santana foi um dos técnicos do futebol brasileiro que mais insistiu em fundamentos de falta, de lateral, de cobrança de penalidade. Exato. O Sampaio não consegue marcar gol de pênalti. Faz tempo, né? Faz tempo. Faz tempo mesmo. O Esquerdinha correu com a marra danada para cobrar uma penalidade, 2-0. Se faz 2-1 ali, incendiava o jogo. O Sampaio poderia ter conquistado ali, na pior das hipóteses, depois de um empate. Poderia. Que não seria tão ruim como a derrota. E Jurinha, eu vou ressaltar aqui o seguinte, o Esquerdinha, para mim, ele foi irresponsável naquela batida de pênalti. Ele fez tanta firula, até ressaltei isso no VT, que perdeu um pênalti, a bola saiu fraca, o goleiro não teve dificuldade nenhuma, o goleiro Mota, por sinal, caiu no canto certo. Caiu no canto certo, pegou a bola lá e depois ficou traumatizado, chorando, que depois perdeu até, chutou a bola bizonhamente por cima do gol e ele ficou abalado psicologicamente. É verdade. Para a gente dar uma mudada de página aqui, para falar dos outros confrontos também, o Sampaio já joga no próximo final de semana, não é? Contra o Asa, em Arapiraca, em Alagoas. É mais um alagoano na vida do Sampaio. O Sampaio joga domingo, dia 28, contra o Asa, lá na cidade de Arapiraca, como você bem lembrou, às 4 horas da tarde. E vale lembrar, Jurinha, que a equipe do Asa vem de vitória. O Asa ganhou do Remo, agora nesse segundo jogo, e está com 3 pontos, porque tinha perdido o primeiro jogo. O Sampaio, com a derrota, caiu para o 6º lugar. Né? E é uma situação assim que precisa ser resolvida, porque o Sampaio... Tem uma vitória e uma derrota. Isso, uma vitória e uma derrota. Vamos imaginar, uma vitória que seria fora de casa, porque o mando de campo foi do Moto, e uma derrota em casa. E nessa competição não pode estar perdendo não em casa. Não pode. Né? Como o Francisco Diá disse após do jogo, ele disse assim, quando a gente perde ponto em casa, a gente tem que recuperar fora. E o Sampaio vai ter que recuperar fora, senão pode correr risco. Por falar em fora, o Motoclube de São Luís, o Papão do Norte, jogou em Salgueiro, Pernambuco, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro perdeu outra vez na competição. Foi derrotado pela equipe pernambucana por 2-0. O Moto, pelo que eu acompanhei à distância, teve uma mudança de atitude, não é? Mas me chama a atenção, por exemplo, antes de a gente falar do jogo propriamente, lá em Pernambuco, o Valber estava escalado e em cima da hora o Valber não viajou. Alguns dizem que foi problema odontológico, acredito que não, porque o departamento médico do Moto teria se pronunciado antes, a própria comissão técnica, o Leston Júnior. E também se fala numa situação de contrato também em seu término, que não poderia jogar porque terminaria no sábado ou no domingo, mais uma coisa ou outra dessa forma. Eu sei que o Moto não teve um jogador importante que estava escalado e que também treinou a semana inteira. Jurinha, parece que está virando corriqueiro, né, aqui no Maranhão, esses problemas de jogadores que a comissão técnica não está sabendo administrar isso. Mas, e o departamento de futebol também. A comissão, na verdade, me desculpe, não é a comissão técnica, é o departamento de futebol. É o departamento até jurídico também, porque tem que saber que o contrato vai acabar, né? Tem que saber que é preciso fazer a renovação, tem que saber que... Informa a diretoria, o presidente, né? E tem que saber que o cara já pode ter um pré-contrato com outro clube. 6 meses antes. 6 meses antes. Então, todos esses prazos legais depende do departamento de futebol e do departamento jurídico dos clubes. Eles não estão se comunicando, né? Não, no Moto e no Sampaio, tá aprovado aqui agora, né? Falando especificamente do jogo, o Moto, com a derrota, se complica muito, porque o Moto perdeu o jogo aqui, que era o mandante contra o Sampaio. Tinha o mando de campo. Exato, que era o Sampaio, perdeu um jogo em casa e agora perde um jogo fora. E a situação se complica ainda mais porque o Moto vai jogar contra o Confiança no próximo jogo, né, Juliano? Que venceu, né? Que venceu, tem 6 pontos, é um dos líderes do campeonato. E o Moto é o lanterna, né? E o Moto é o lanterna com 0 pontos, né? 2 jogos, 0 pontos, duas aliás. derrotas. Perdeu de 2-1 para o Sampaio na estreia, quando tinha o mando de campo. Isso. E no domingo, né, perdeu para o Salgueiro por 2-0. Por 2-0 lá no interior de Pernambuco, no Sertão. O Moto vai pegar o Confiança sábado, dia 27, sábado agora, às 16 horas no Estádio Castelão. Aí é que a gente precisa dizer o seguinte, torcida, vá a campo. Vai empurrar. O torcedor tem que participar. Agora, antes de a gente falar um pouco mais do torcedor e chamar o torcedor para que ele possa comparecer, é preciso também que o Moto tenha uma compreensão do momento, né?
São 2 jogos. Alguns entendem que essa competição não é uma competição que vai se estender. Não. São 18 jogos, mas você precisa fazer dentro de casa o bom papel, buscar pontos lá fora. Isso. Você perde 2 jogos desse aí, um contra o rival, que foi o Sampaio que ganhou o Moto, e o outro contra o Salgueiro, deixa a equipe já no sábado com a obrigação de vencer o Confiança. E aí entra o psicológico, entra o emocional, e alguns jogadores desse time do Moto me chamam a atenção que não conseguem render. O Totti não consegue ser aquele Totti que vestiu a camisa do Sampaio. O Marcos Paulo, não disse que a gente o chamava de craque da moda. 10 da moda, né, nem Juliano? moda, nem craque, ele não vem jogando nada e ninguém dá uma explicação porque que esse rapaz desaprendeu. Desaprendeu? Não joga de uma hora nada, para outra. Nada. Né? Não joga nada. O próprio Felipe Dias ali à frente da marcação tem ficado isolado, ele é um bom jogador, mas parece não está dialogando muito bem com o segundo volante, a gente tem sentido uma certa dificuldade. E o Leston começa a ser cobrado de uma forma mais dura, porque os resultados não aparecem e até aqui o Moto precisa andar por outro caminho, né? Mas na Senão verdade complica. o Leston tem 2 jogos na frente do Moto, né? São os 2 jogos da Série C, porque o Campeonato Maranhense tem aquela confusão que nunca acabou, né? Você foi bem, eu acho que você está correto em dizer que o Motoclube tem que saber que essa competição não é um campeonato de Série A e de Série B, que são 38 jogos. São apenas 18 jogos. Eu digo apenas porque de 38 para 18 tem uma diferença muito grande. Diferença grande. Né? Uma diferença muito grande. Essa direção... E é praticamente toda a rodada um confronto direto. Isso. Porque o Sampaio perdeu aqui para o CSA foi lá para cima com 2 vitórias. É líder. E é bom lembrar que são 2 grupos, grupo A e grupo B, se classificam 4 para a segunda fase e 2 clubes são rebaixados. O Moto está em último com 0 ponto. É perigosíssima a situação, porque, como você bem disse, pega o Confiança agora com a obrigação de ganhar em casa. Tem que ganhar. Porque perdeu 2 jogos e perdeu um aqui. Na verdade, a gente tem que saber, Julinha, qual é o real objetivo dos clubes maranhenses nessa competição. Se eles querem chegar a uma classificação... Ou se é só escapar do rebaixamento. Precisa saber disso. Porque se for só para escapar do rebaixamento, no mínimo, Sampaio você tem que ganhar os jogos em casa. Pela grandiosidade das equipes, pela história rica de rubro-negros e tricolores, é inadmissível, é inconcebível entrar numa competição Moto Sampaio para apenas participar dela. E para escapar de rebaixamento. Não, eu acredito que não. O pensamento da diretoria do Moto e do Sampaio deve ser sim classificação. Até porque, embora errem no investimento, na maioria das vezes, isso tem sido mostrado em 2017, mas eles querem acertar. Agora, não basta só querer, não. Tem que acertar, porque a competição vai tendo o seu andamento normal, as equipes vão pontuando, quem antes da competição entrou com o objetivo já de dizer, olha, esse aqui pode chegar, aquele ali pode se classificar, alguns vão confirmando e outros vão se colocando como surpresa dentro da competição. E outros Confiança, para mim, é uma surpresa. E outros vão se complicando, como é o caso do Moto, porque perdeu os 2 jogos. Se um time quer entrar numa competição para escapar de rebaixamento, você tem a obrigação de pelo menos ganhar os jogos na tua casa. O Moto não fez isso na primeira rodada. Então agora tem a obrigação de ganhar do Confiança em casa, se for escapar do rebaixamento. Se for buscar uma classificação, ganhe o jogo dentro de casa e busque ponto fora. Aí o recado para o torcedor, quero deixar um recado aqui para o torcedor, que você falou ainda há pouco, a torcida maranhense tem abandonado as nossas equipes. E quem tem o sentimento de paixão pelo clube, que gosta, que nasceu e dentro da sua família desde cedo começou a ver o futebol do Maranhão, né? Como um lazer, como uma oportunidade de entretenimento, de participação. Você quer ver o seu clube chegar em uma divisão superior no futebol brasileiro? Você não pode ficar em casa. A gente precisa aqui acabar com essa cultura da televisão, futebol pela televisão, de estar olhando Vasco, Flamengo, Botafogo, Corinthians, Palmeiras. Esses clubes são importantes muito mais para os estados dele. A gente precisa criar aqui uma cultura diferente. Como acontece em Belém, como acontece em Fortaleza, Pernambuco, como acontece em Recife, como acontece em Salvador, onde o estádio enche, os caras não estão vestindo camisa de Flamengo, de Fluminense, de Botafogo, de Corinthians, não. Veste dos times locais. Exatamente. Então por que a gente vai ficar na televisão, sendo que a gente está vendo aqui Sampaio, Moto, Maranhão, Cordino, lutando por classificação, querendo chegar? Uma prova clara disso aqui, Julinha, foi o público do jogo do Sampaio. 5.090 pessoas. Pouco. É muito pouco, Juliano. É muito pouco, porque o Sampaio está jogando numa Série C, precisa muito do seu torcedor.
O estádio Castelão tem uma capacidade de 40 mil pessoas, né? E você quer ver Cara, outra não situação? dá. O torcedor passa o dia inteiro nas emissoras de rádio, nos WhatsApp, Ah, na rede social, verdade. cobrando. Isso. Hoje, Sampaio e Moto, o grande patrocinador que esses clubes têm, o Maranhão Atlético Clube, o Cordino de Barra do Corda, que disputam o Campeonato Brasileiro, é o ingresso pago pelo torcedor. É diferente da Série B, que você tinha 4 milhões e meio, 5 milhões de direito de imagem, de da direito TV. de imagem. A Série C não. A Série C não tem esse recurso. É mau dinheiro para, quando jogar fora, 3.500, 4.000 para pagar a hospedagem e mais passagem aérea para que eles façam uma saga, como fez aí o Moto. O Moto, para chegar em Salgueiro, foi à China e voltou. Porque o Moto fez uma... vai para São Paulo, para Rio de Janeiro, Brasília, para depois ir para Salgueiro, né? É verdade, mas vamos cobrar então que o torcedor compareça ao estádio. Prestigie o nosso futebol, Prestigie o nosso futebol. Sábado, 4 horas da tarde, Moto e Confiança, vá lá ao estádio, cara. Vá lá e empurre seu time. Dê uma força ao seu clube de coração. Empurre o Papão, né? Empurre é verdade, o Papão, do Norte. E Greg, Série D, né, Juninho? Vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Olha a estreia dos maranhenses na Série D, estreias auspiciosas, hein? Em Barra do Corda, o Cordino com gol, você sabe de quem? Ulisses. Ele tem a chave da cidade, abre e fecha a hora que quer lá em Barra do Corda. Dono de Barra do Corda. 1-0, gol de pênalti, você viu com a cavadinha? Vi. Grande estilo, Sim. 1-0. Primeira vitória histórica da Onça de Barra do Corda na Série D do Brasileirão. Verdade, eu até me sinto até emocionado, porque eu tive uma identificação com esse time do Cordino. É legal ver o Cordino jogar. Cara, é muito bacana, porque o Cordino é um time que, na minha opinião, é o melhor time do Campeonato Maranhense, né? O campeonato está paralisado, mas ele é o campeão do primeiro turno, está na final do segundo turno. Só um detalhe em relação ao Campeonato Maranhense, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou, está na pauta de julgamento. É verdade. Para esta quinta-feira, pela manhã, o julgamento do artigo 11, polêmico do Campeonato Estadual de 2017, que está paralisado por determinação da Justiça Desportiva, e o Pleno vai julgar se o Sampaio, que impetrou o recurso, tem razão e continua na decisão do campeonato, ou se o Moto, que é o recorrido, tem a razão e por isso deverá fazer uma decisão de segundo turno contra o Cordino. A gente tem que esperar isso aí, né? Porque essa novela já está durando muito. Já de tá, vários capítulos. Já está mais do que uma novela, está virando aqueles seriados, né? Aqueles seriados longos. Essa novela mexicana. Novela mexicana, é um dramalhão. Mas falando do Cordino, o Cordino ganhou em Barra do Corda do Santos do Amapá. E no próximo jogo, o Cordino viaja até Teresina. Para pegar o Altos, que venceu. Para pegar o Altos, que também venceu. Venceu o Tocantins. O Tocantins. Lá em Miracema do Norte, no estado do Tocantins. E esse Altos é treinado pelo Paulinho Kobayashi, ex-técnico do São José, de Ribamar. Que estava aqui no Campeonato Maranhense, né? No primeiro turno, pelo menos. Foi campeão piauiense, inclusive. Exatamente. E o jogo lá no Piauí vai ser sábado, dia 27, às 5 horas da tarde. E agora tem Maranhão Atlético Clube. Maranhão Atlético Clube. O Macão Machão da Ilha jogou em Açu, estreou no Rio Grande do Norte pela Série D do Campeonato Brasileiro e empatou com o Potiguar, 0-0. Detalhe, o Maranhão teve uma penalidade máxima que não foi convertido, o goleiro pegou. Exato. A equipe do Potiguar teve uma cobrança de penalidade máxima, o Rodrigo Ramos, o Paredão, pegou. 0-0, considera um bom placar, um bom resultado. Eu também. E o MAC joga no próximo domingo, clássico aqui, rivalidade maranhense e piauiense, contra o River. Exatamente. No estádio Castelão. E vale lembrar que o River desmontou o time todinho deles, né? É verdade, mandou 8 embora, contratou. Antes de começar o campeonato. Está, ó. Isso. Antes de começar a Série D, eu falei bem aqui. O River é o favorito. Mas depois que o River desmonta todo mundo e conseguiu perder em casa, né, do Guarani de Sobral, então eu acho que o River, na verdade, não é essa força toda que a gente tinha imaginado. O Guarani de Sobral não. É um time muito chato. Sempre atrapalhou times aqui do Maranhão, principalmente o Sampaio Corrêa. Sempre foi uma pedra. Sempre foi uma pedra no sapato do Sampaio Corrêa. E já demonstrou que está forte, porque ganhou do River em Teresina, né? No primeiro jogo. O Maranhão empatou com o Potiguar na cidade de Açu, porque o estádio de Mossoró tinha alguns problemas, né? O Maranhão também teve que fazer outra viagem heróica, vamos dizer assim, uma epopeia, até chegar lá na cidade de Açu para jogar contra o Potiguar. Fica a 83 quilômetros de Mossoró. Exatamente. E o Maranhão tá bem. Tá bem, vou dizer por quê. Porque o Rui Scarpino, vocês sabem, tá quase que virando aquele rei do acesso, né? Especialista nessas competições inferiores. É um técnico que eu vejo que o perfil dele coaduna bastante com aquilo que pensa a diretoria do Maranhão, né?
O Maranhão é uma equipe que paga salários ali baixos, mas paga em dia. Tem uma organização, tem uma estrutura boa, condições de treinamento com a academia. Estrutura física boa. Estrutura física boa, né? Exatamente. E dá uma tranquilidade. A pressão não é tão grande como se ele estivesse no Moto, no Sampaio, em outra equipe. O Maranhão deixa à vontade, né, para poder trabalhar. E o Rui sabe trabalhar, ninguém tem dúvida disso. E ano passado fez uma campanha gloriosa no Moto Clube. Com um time que não era essas coisas. Não, né? Talvez esse time do Maranhão hoje seja até melhor do que aquele time do Moto do ano passado. Pelas opções, né? Pelas opções. Então eu acho assim, Julinha, que o Maranhão tem chances reais sim. Pode chegar, né? Pode chegar. O próximo jogo é Maranhão e River aqui, domingo, dia 28, às 4 horas da tarde, no Estádio Castelão. Poderia até ser Nhozinho Santos nesse jogo desse aqui, né? Mas não foi liberado. Mas não foi... falta iluminação, exatamente. O gramado não tá bom. Não foi liberado, mas poderia, né? A prefeitura poderia agilizar a liberação do Nhozinho Santos. O Nhozinho Santos é necessário. Exatamente. A gente já falou sobre isso aqui. Exatamente. Então, acredito que o Maranhão tem chances reais sim de se classificar e vou torcer por isso. Como eu vou torcer também pelo Cordino. E vou torcer também que o Moto se recupere e, claro, torcer pelo Sampaio Corrêa, né? Que também se recupere, nossos 4 times. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate aqui na tela da TV Assembleia, canal 51.2. Para você participar, o Greg está aqui com os canais de interação, sempre lembrando ao telespectador, com críticas, sugestões, a participação popular é fundamental para todos nós que fazemos a TV Assembleia, né, Greg? Exatamente. Telespectador da TV Assembleia, você pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. Greg, um forte abraço. Pelos caminhos do esporte, a gente sempre está juntos, né? Estamos, claro. Obrigado a todos pelo carinho da honrosa e indispensável audiência. E a gente se encontra sempre às segundas-feiras, às 8 da noite, e às terças-feiras, às 7h30 e às 2h30 da tarde, com a reprise do Esporte e Debate. Tchau, gente. Até lá.